Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando para dar início ao nosso culto. Senhor Deus amado Pai, muito obrigada, Deus, por mais um culto na Tua presença. Obrigada, Pai, por tudo, Pai. Obrigada, Pai, por aqueles que estão aqui, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos estar abrindo lá nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém ou misericórdia? Amém. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha esse versículo, eu estava meditando no que eu ia falar aqui, e esse versículo ele me chamou muita atenção, porque ele vem falando, né? Nem de pão só viverá o homem, né? O homem não só vive de pão, então ele não vai viver só de pão, ele vai ter que se alimentar de outras comidas, porque senão ele vai enfraquecer, vai morrer e aí não vai viver. Mas toda a palavra que sai da boca de Deus, olha isso, como é que esse versículo ele me chamou muita atenção. E eu fiquei meditando no que eu ia ler, e esse foi o que mais me chamou a atenção. Então, vamos. Tem alguém aí do seu lado? Um irmão? Ora aí por ele. Junta com ele.
Senhor Deus eterno Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia, Senhor, na tua presença, na tua casa. Obrigada, Jesus amado, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito no nosso meio. Continua nos fortalecendo, Senhor. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje, Pai, que foi maravilhoso. Obrigada, Pai, pela chuva que está agora, Pai. Obrigada, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito no nosso caminho, Pai. Obrigada, Jesus amado, por tudo, Pai. Sem o Senhor, Pai, a gente não é nada, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que a gente precisa de Ti, Senhor. Precisa todos os momentos, Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Nós precisamos, Senhor, de Ti a cada momento, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, vou estar chamando o louvor. Boa noite, irmãos. Vamos se levantar para adorar o Senhor, porque Ele é muito digno de louvor. Essa música que a gente vai cantar agora fala sobre Santo Espírito e uma parte dela, no refrão, fala: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar esse lugar. Que nosso louvor possa estar sempre no coração de vocês e que Jesus também possa estar sempre no coração de vocês. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara.
Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Agora é o momento de dízimos e ofertas, e também eu queria ler um versículo aqui, 2 Coríntios 9:7. Cada homem conforme propôs em seu coração, assim de não de má vontade ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Então, que nós venhamos aprender a dar o dízimos e ofertas com alegria, porque não é tudo que é para Deus que não seja de má vontade, sim com amor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver
Boa noite, irmãos. Novamente. Agora cantaremos o louvor Videira. Que é mais animadinho, porque essa chuva não quebra aqui não, né? Deixa a gente bem mais baixo. Então, para dar uma levantada. Vou estar falando agora sobre as missões Rios, aqueles que puderem estar contribuindo com a missão Rios também. Gostaria de estar chamando a Cláudia para estar orando pelos dízimos de ofertas, por favor. E também, Cláudia, por favor, ora pelos enfermos da nossa igreja. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nesta noite reunidos. Queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus, que tu possa estar abençoando a vida financeira do teu povo a cada dia mais. Abençoando, Senhor Deus, a vida financeira também da sua igreja. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nossos compromissos, que nós possamos estar honrando. Abençoe também, Senhor Deus, a compra aqui da casa ao lado. Que esse sonho possa se concretizar, Senhor Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Continua, Senhor Deus, nos dando alegria em ofertar, em devolver, Senhor Deus, aquilo que tu tem nos dado. Pai, nesse momento nós queremos pedir pelos enfermos da tua casa. Visita, Senhor Deus, cada um. Tu sabes das suas lutas, das suas necessidades, de tudo aquilo que eles estão passando. Então, que tu visite, Senhor Deus, a cada um, levando a cura, Senhor Deus, abençoando aqueles que estão fazendo tratamento, abrindo as portas, Senhor Deus, dos hospitais, para que os teus servos, Senhor Deus, brevemente possam estar aqui conosco com saúde. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sim, outro recado. Sábado, agora, dia 22,
tem o chá de bebê da Yasmin. Tá chegando mais uma criança aí, a Aurora, né? Então vai ser o chá de bebê dela. Era esse o recado. E eu gostaria de estar chamando o mensageiro dessa noite, o Vinícius. Deus, eterno Pai, diante de Deus eu te entrego o Vinícius nas tuas mãos, Pai. Obrigada, Deus, por tudo. Coloca as palavras certas, Senhor, na boca dele que ele for falar agora, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Vinícius, Pai. Continua fortalecendo ele, continua abençoando ele, Pai. Obrigada, Pai, por onde ele passa, ele é bênção, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Amém. Boa noite, minha amada igreja. Boa noite. Tá, tem gente viva aí, gente? Tá tudo bem aí? Sei que tá frio, mas, pô... Boa noite. Aleluia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Ah. Pô, acabaram de cantar a videira aqui, pô. Um clima pra cima e chega aqui. Amém. Que isso, minha igreja? Mostra que vocês estão vivos, pô. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias lá no Salmo 52, da continuação dos Salmos de Davi, que o último salmo que foi exposto aqui pelo nosso pastor, Alex Romano, ele falou acerca do adultério, né, de Davi, que havia cometido com Batseba, e ele veio discorrendo, né? Davi veio discorrendo, pedindo perdão ao Senhor, porque ele não era justo, mas no final ele fala que ele entregaria um holocausto, né? Entregaria uma oferta sobre o teu altar, para que assim ele possa ser purificado. E o Salmo 52 é um salmo totalmente diferente. Eu estava lendo o Salmo, eu acredito que isso é uma opinião minha, que parecia que Davi estava com raiva daquilo que tinha acontecido. Aqui no caso, nós vemos um Davi onde ele está sendo perseguido pelo rei Saul, né? E uma pessoa chamada Doeg, que ele era um edomita, que ele era descendente de Esaú. Então, os descendentes de Esaú, que eram de Edom, eles eram inimigos de Deus, né, praticamente. E esse edomita, o Doeg, ele estava fazendo parte como um pastor muito responsável, né, como no pastor principal no reino de Davi. Ele era responsável ele supervisionava todas as pessoas, né? Então ele tinha um cargo importante. E esse rapaz chamado Doeg, ele como se ele fosse o fofoqueiro, assim, né? Na história. Que na história ele é o fofoqueiro. Desculpa. Porque Davi, ele está fugindo, e aí ele vai até a casa do sacerdote chamado Aimeleque. E eles se encontram. Nesse encontro, estavam no templo, né? E Doeg, ele estava ali oferecendo sacrifícios a Deus, como fazendo seus rituais religiosos, né? E ele viu Davi ali, ele viu Aimeleque, ele ajudando Davi. Então, como ele sabia que Davi ele estava fugindo de Saul, depois, quando ele se encontra com Saul, ele fala, obrigado, meu amigo, ele fala, né, onde Davi estava, com quem Davi estava. E depois disso,
Saul, ele manda chamar todas as pessoas que estavam presentes naquele local e ele manda a sua guarda real matar eles. Mas a guarda real sabia que eles eram sacerdotes do Senhor. E eles não mataram eles. Eles se recusaram a matar. Então Saul, ele passou a bola para Doeg. Falou assim: Doeg, vai lá você e mata eles. E Doeg, ele fez além de ter matado aquelas pessoas. Ele foi na casa, na cidade, né, onde os sacerdotes eles viviam e matou todas as famílias deles, matando homens, mulheres, crianças e todo o gado, porque o gado naquela época, para as pessoas tinha riqueza, né, tinha um poder aquisitivo, poder monetário. E ao todo nesse dia, Doeg ele mata 85 pessoas. Então, imagina, né? Num dia, você ter a frieza de você conseguir matar 85 pessoas. Só que uma pessoa, ela saiu viva, que foi Abiatar, que ele era um dos filhos de Aimeleque. E ele se encontra com Davi e fala tudo para Davi. E Davi, ele fica muito triste com a morte de Aimeleque. E coloca, às vezes, até a culpa nele por ter se encontrado, né, com Aimeleque. E esse texto, toda essa referência que eu estou dizendo, elas se encontram no livro de Salmos, no livro de 1 Samuel, no versículo 21, do 1 ao 10, vai falar sobre a questão do Davi se encontrando com Aimeleque. E 1 Samuel 22, 9 ao 23, vai falar sobre a questão da morte dos sacerdotes, onde Doeg fala que eles estavam com Davi. E aí, depois dessa introdução, vamos estar lendo o livro de Salmos para poder estar entendendo como agora Davi ele se coloca, né? Ele começa, aí eu vou estar lendo já o Salmo 52. Ele diz assim, versículo 1: Por que conta a vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Não sabe que o amor de Deus dura para sempre? Isso Davi está se remetendo a Doeg. O dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada. Ama o mal mais que o bem, e fala mais mentiras que verdade. Você gosta de discutir, destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Por isso, Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: vejam o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei em teu bom nome, na presença de teu povo fiel. Vamos orar nesse momento. Deus, eu venho pedir a tua ajuda, meu Pai, para que o Senhor venha estar me usando nesse momento para falar aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Que eu possa estar compartilhando tudo aquilo que o Senhor queira falar com o teu povo, Pai. E me use como ferramenta, Senhor. Me ajude, Deus, para que eu possa externar tudo aquilo que precisa ser falado, Pai. Que tudo aquilo que seja falado não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor me usando. Me ajude, Deus, para que o teu nome seja glorificado e honrado através da nossa vida. E que possamos te louvar, Deus, e te adorar. Muito obrigado por tudo, Deus. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Então, nós vemos aqui o início, né, o início do Salmos, né, onde você vê a raiva que na minha concepção Davi ele estava. Depois de saber da morte de um sacerdote, que pode se colocar como um amigo de Davi, né, que
a história ela narra que Davi estava com um grupo de pessoas e o sacerdote Aimeleque, ele deu o pão como se fosse o pão sagrado, né? O pão que ele usava nos rituais, mas qual era a única opção que eles poderiam comer? Eles poderiam comer daquele pão se eles não tivessem se deitado com nenhuma mulher. E Davi ele fala: eu falo para todas as pessoas que estão comigo para que não se deitem com nenhuma mulher. Assim eles puderam comer esse pão, sabe? Se eles tivessem se deitado com uma mulher durante a sua viagem, eles não poderiam comer, porque significaria que eles estariam impuros, tecnicamente. Então, Davi ele está passando e é alimentado por Aimeleque. E Aimeleque também, ele dá a espada de Golias, a qual Davi tinha matado ele. Então, Davi estava sem arma e estava com fome. Então, Aimeleque chega, cuida dele e dá uma arma para ele. E depois vai e ele segue o seu destino. E aí, o final da história dele, nós sabemos o que aconteceu. Mas Doeg, ele fez tudo aquilo para se sair bem na situação. Porque aqui, meus irmãos, nós vemos o que o pecado ele pode fazer com a gente. Sabe? O pecado, ele nos destrói. Nós vemos isso na vida de Doeg e podemos refletir também na nossa vida. Porque Doeg, mesmo ele sendo edomita, mesmo ele sendo inimigo de Deus, mesmo ele sendo matar aquelas pessoas, aonde Davi se encontrou com o sacerdote, era onde ele estava. E onde ele estava? Fazendo os seus rituais religiosos. Então ele sabia da palavra do Senhor naquela época, como o Senhor se mostrava naquela época. Ele conhecia. Mas por conta de querer se sair bem com o rei Saul, falar assim: pô, aí rei, estou com você. Não, pode deixar. A sua guarda, ela negou, não, mas deixa que eu faço. Então você vê que possamos prestar atenção na nossa vida também, como o pecado ele vai nos destruindo, sabe? O pecado vai fazendo com que a gente caminhe por várias estradas tortuosas que não nos levam a lugar nenhum. O que aconteceu depois de ele ter matado 85 pessoas? Será que ele ficou feliz ou será que ele ficou triste? Não sabemos. Mas qual o motivo que ele matou isso? Que ele matou essas pessoas? Por pura vaidade, puro ego. Porque se ele não faz isso, outra pessoa pode vir fazer e o rei Saul entender: caraca aí, aquela pessoa me ajudou, vou dar um upgrade na vida dele. E a Bíblia ela também não fala mais depois sobre a história de Doeg, o que aconteceu com ele. Fala que depois ele morreu nos braços de uma pessoa, mas não fala se ele enriqueceu, se não. Então, só foi um personagem desse caso, né? Então, voltando, e aí ele fala, né? Davi, ele fala: por que contar vantagem de seus crimes, grande guerreiro? Então, Davi, ele já sabia que Doeg, ele era um grande guerreiro. E um grande guerreiro, naquela época, ele tinha ele fazia tudo cuidado para que o seu nome ele pudesse ser honrado por toda a eternidade. Porque você pode analisar na história, todas aquelas pessoas que ficaram com o nome marcado na história, as pessoas elas prezavam pela honra de seu nome. E Doeg não foi diferente. E por conta do ego que ele tinha, esse pecado, através do ego, ele vem nos destruindo. Porque o pecado, ele nos destrói, porque a gente sempre vai tender para o mal. Desde quando a gente é pequeno, no colo, a gente chora porque a gente está com fome. A gente chora porque a gente fez o número 2. A gente chora porque quer alguma coisa. A gente chora porque quer isso. A gente chora porque quer aquilo. E a gente cresce. Ao invés de chorar, a gente começa a reclamar das coisas. A
A gente reclama porque a gente não tem o telefone da moda. A gente reclama porque a gente não tem a roupa da moda. A gente reclama porque a gente não tem os melhores pais. A gente reclama de tudo. Por quê? Porque a gente quer se enquadrar numa sociedade onde eu preciso ter o carro da moda, a roupa da moda, eu preciso ter, me vestir bem, eu preciso usar o linguajar da moda para eu ser enquadrado. Mas eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Porque isso, ele só vai aflorar o meu ego. Ele só vai alimentar o meu ego. Então, Doeg, ele era isso. Ele queria que o ego dele fosse alimentado, fazendo com que a pessoa que tinha um poder maior do que ele, visse o que ele estava fazendo e ajudasse ele. Então, a gente sempre vai tender para o mal. Nós vemos aqui que você pode analisar depois no 1 Samuel, você analisa que Doeg, ele viu onde Davi estava e quem estava, e depois ele foi e falou. Por quê? Porque sempre quando você vai ver isso em qualquer coisa, sempre quando vem aquela pessoa que conta uma fofoca, uma pessoa que às vezes também é aquele que a gente chama, né, o vulgo X9, né? Ele sempre quer sair por cima, mas na verdade não sai por cima, porque a pessoa olha ali e fala, caraca aí, aquela pessoa me ajudou naquilo ali, mas por que ele contou aquilo? Por que ele falou aquilo daquela pessoa? Sabe, nós sabemos que no contexto, Davi ele estava sendo perseguido. Então, qual é o motivo da gente sempre escolher o lado ruim das coisas? É por conta do pecado. O pecado que habita em nós é uma luta. O pecado que habita em nós vai fazer com que a gente sempre quer tender ao mal. Doeg, ele falou, o rei Saul falou para ele, aí, Doeg, está com você a missão de matar eles. Doeg tinha a opção de dizer não ou dizer sim. Ele disse a opção de não e executou a ordem dele. E aí ele vai falando no versículo 2, o dia todo você trama destruição, sua língua mentirosa corta como navalha afiada, ama o mal mais que o bem e fala mais mentiras que a verdade. Você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso. Então nós vemos aqui que Davi coloca Doeg como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa que quer sempre fazer o mal e destruir a vida de alguém. Então nós vemos o que o pecado ele vai fazendo com a gente. Ele vai fazendo com que a gente destrói a nossa vida. E a partir do momento que a gente destrói a nossa vida, o que a gente vai proferir, o que a gente vai falar, o que a gente vai agir, é sempre relacionado à destruição. Sabe? Quando a gente está na igreja e a gente aceita Jesus, muitas vezes as pessoas falam que tudo vai melhorar, tudo vai bem, você vai vencer, você é invencível, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a gente tem que, todo dia, a gente tem que escolher se a gente segue a Deus, se a gente segue ao pecado. Todo dia é renunciar a você mesmo para que você possa seguir a Cristo, carregando a sua cruz. Isso é difícil. Eu confesso que é difícil. Mas não é impossível. Porque Jesus ele morreu por cada um de nós, por conta dos nossos pecados. E se ele morreu, e ele ainda falou que a gente vai ter aflições no mundo, mas no final da frase ele coloca tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, mesmo a gente tendendo para o mal, a gente precisa ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo. Sabe? E no versículo, em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, ele diz assim: cada um, porém,
é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então nós vemos na vida de Doeg que ele escolheu atender o desejo do seu coração, porque Tiago ele fala que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então os nossos desejos, eles sempre vão estar aqui dentro, sempre vão estar aqui dentro. E nós temos duas opções, como Doeg tinha: escolher matar ou não matar, escolher mentir ou não mentir, escolher destruir vidas ou não destruir vidas. Mas a gente sempre vai ter aquela tendência para ir para o mal, porque a gente já nasceu do pecado, já nascemos com o pecado dentro da gente. O pecado é aquele vírus que está em nós, que o único remédio que a gente consegue combater ele é Jesus na nossa vida. Porque se não tem Jesus na nossa vida, não há remédio nenhum que combata ele. Não há. E Davi ele vai continuando falando aqui no versículo 5. Por isso, Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele tirará de sua casa e o arrancará da terra dos mortos. Os justos verão isso e temerão. Rirão de você e dirão: veja o que acontece aos poderosos guerreiros que não fazem de Deus sua fortaleza. Confiam em suas muitas riquezas e se refugiam em sua maldade. E, nesses versículos, o pecado ele nos destrói porque vamos nos enganando. Quando a gente tende para o pecado, a gente vai caminhando para um local que a gente acha que a gente está num hotel 5 estrelas. Mas esse hotel 5 estrelas está no meio de um lixão. É aquele falso conforto. É falso bom local. É como se fosse isso. A gente está num lamaçal, mas com a melhor cama do mundo, assim. Vamos colocar assim. E aí depois, quando você vê, você está sem a cama. Só está no lamaçal. É isso que o pecado nos faz. Cada vez mais que a gente vai atendendo aos nossos desejos, como no caso aqui de Doeg, nós vemos que a gente mais vai querer aquilo. E quando aquilo ele não nos saciar mais, nós vamos procurar outra coisa que nos sacia, que nos preencha mais. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui das drogas. Muitas pessoas que terminam no crack, eles não começaram no crack. Eles sempre começaram na cerveja, aí via na cerveja, aumentava para bebida quente, aí aumentava na bebida quente, queriam usar algo mais, aí começavam a usar a maconha, ou usavam já direto também a cocaína. E isso, ela não vai te suprir, e vai fazendo com que a gente seja enganado, naquela falsa sensação que a gente está bem, mas na realidade está todo destruído. E é essa a realidade que o pecado ele vai fazendo com a gente, porque ele vai nos corrompendo, ele vai nos destruindo, e muitas vezes a gente não percebe. É de pouco em pouco até chegar no momento que a gente já experimentou tudo no mundo que não nos supre, mas a gente vai querer procurar por alguma coisa que vai fazer com que a gente tenha uma falsa sensação de que a gente está bem, mas na verdade a gente não está bem. Nós olhamos nos nossos amigos aqui do lado, que estão nas casinhas, sabe? Nós vemos que o pecado ele vem fazendo com a gente. E a gente precisa também analisar a nossa vida. O que o pecado ele vem fazendo com cada um de nós. Que o pecado ele vem destruindo, porque quando o pecado ele destrói as coisas, ele vai fazendo com que a gente vai acabando descontando no outro. E assim, muitas vezes, pessoas saem da nossa vida por conta nossa mesma. Por conta de nós mesmos.
Porque a gente está tão cheio de nós mesmos, tão cheio de fazer, tender para o mal, consumir o pecado, que quando a gente vai falar alguma coisa, é só pecado, é só ruindade, é só destruição. Então muitas pessoas não vão querer falar nem com a gente. Só aquelas pessoas no estilo Alex Romano que vai querer falar com a gente. E os nossos pais. Porque fora isso, ninguém vai querer falar com a gente. Porque o pecado ele vai destruindo, gente. A gente não percebe, mas ele vai destruindo. Então a gente precisa analisar tudo aquilo que na nossa vida está fazendo com que a gente peque. Porque isso está nos destruindo. Mesmo que a gente não perceba, mas está destruindo, pouco a pouco. E quando chegar no final, e você deixar ele ser alimentado, você vai ver o estrago que ele vai fazer. O estrago que ele vai fazer não só na sua vida, mas na vida das pessoas ao redor. E em 1 João 1, do versículo 8 ao 9, ele fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda impureza. Então nós vemos aqui que Davi ele começa falando do versículo 1 ao 4. Como a gente conta a vantagem daquilo que a gente trama. A gente não sabe muitas vezes que o amor de Deus ele dura para sempre, que a nossa língua ela só corta igual uma navalha, porque a gente só profere coisas ruins, sabe? A gente gosta de destruir os outros e a gente gosta e por isso nós vamos ser castigados por Deus também, porque Deus é justo. Ele pode muito bem, no final, salvar uma pessoa igual ele salvou o ladrão da cruz. Mas pode muito bem não. Como foi do lado o outro cara, acho que é da direita. Acho que é o cara da direita. O cara da esquerda foi salvo, eu acho. Que só estava proferindo ruindade. Só estava falando, larga ele aí, cara. Ele não é Jesus não, que não sei o que lá, se tu for, desce daí também. Então ele estava proferindo palavras de ruindade. Mas o outro, mesmo ele tendo uma vida toda de ruindade, ele percebeu que sem Jesus, ele não tinha, que sem Jesus ele não conseguia estar vivo ali naquele momento. Porque para uma pessoa chegar e falar assim, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino, no mínimo ela tem que ter fé no que Jesus já pode ter feito. No mínimo. Porque ninguém vai falar de alguma pessoa sem ter conhecido ela. Ninguém vai falar. Eu, particularmente, não vou falar. Então, nós vemos o que o pecado ele vai fazendo com a gente. Nós temos 2 exemplos ali na cruz. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Um que ele reconheceu que o seu pecado e reconheceu que Jesus era aquela pessoa que poderia suprir alguma coisa dele, e o outro que não reconheceu. E aí é isso que a gente vem conversando, sabe? Porque o primeiro ponto que eu falei, a gente sempre vai tender para o mal. Sempre vai tender para o mal. Sempre, sempre. É mais fácil a gente fazer, muitas vezes, a coisa ruim do que a coisa boa. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai se enganando com isso. Porque a gente vai ter uma falsa sensação de que a gente está preenchido, mas quando, na verdade, a gente não está preenchido. E aí, vou dar outro exemplo. Muitas vezes as pessoas saem por aí, vão para a noitada, ou até às vezes não vão para a noitada, vão para vários lugares, com o puro sentido de se preencher com alguma coisa daquele local. Mas tudo que está naquele local, ele acaba. A festa que ela está, ou o estabelecimento que ela está, ele tem horário para iniciar e horário para terminar. Então, tem início, tem onde começar e horas para acabar. A bebida, ela tem
ela acaba. Eu vou beber daqui a pouco esse copo vai estar vazio. Então, e eu sempre vou querer estar buscando por mais. A droga, ela acaba. O carro, ele acaba. Isso aqui acaba, mesmo que com muito tempo, mas acaba. Mas Jesus, ele é como se fosse uma jarra que só jorra. A gente está olhando assim, ela jorrando lá dentro, não sabe de onde está vindo, mas só está jorrando, para nos preencher. E a partir do momento que o nosso copo está cheio, ele vai começar a transbordar para que outra pessoa possa ser cheio também. E essa água que vem de Jesus, ela não tem hora para iniciar e não tem hora para acabar. É uma água infinita que Deus jorra para a gente. E a gente precisa beber essa água, para que assim possamos dizer não ao pecado, dizer não às nossas tentações, dizer não àquilo que está nos afastando dos caminhos do Senhor. E para terminar, vamos estar caminhando, no versículo 8 ao 9, ele vai dizer assim: eu, porém, sou como oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Eu te louvarei para sempre, ó Deus, por aquilo que fizeste. Confiarei teu bom nome na presença de teu povo fiel.